Olá, alunos e alunas do terceiro ano C da Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, situada no distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional. Esse é o nosso último bloco do mês de abril. Nós teremos as disciplinas de ciência, história, geografia, ensino religioso, arte e educação física. São poucos conteúdos com pequenos vídeos explicativos sobre algumas temáticas, alguns conteúdos. E vamos lá para a nossa aula. Um forte abraço! Hoje nós temos o componente curricular de ciências. Então vamos para as questões de ciências. A primeira questão diz assim: comer, sem dúvida, é um dos maiores prazeres do ser humano, além de ser uma necessidade do nosso corpo. Agora, leia o nome dos alimentos e escreva dentro do prato o que você mais gosta de comer. Na hora do almoço, de comer no almoço. Aqui nós temos alguns alimentos e você vai escrever aqui nesse prato quais são os alimentos que você mais gosta de comer na hora do almoço, tá bom? Os alimentos são essenciais à manutenção da vida. Eles são responsáveis pelo fornecimento da energia necessária a todas as atividades diárias: andar, trabalhar, comer, dormir, falar e muitas outras. Uma pessoa não consegue viver sem alimentar-se. Em alguns dias ela morre de inanição. Mas o que é isso, inanição? Inanição é a fraqueza extrema por falta de alimentos. Questão 2. Os hábitos alimentares também fazem parte da vida dos animais. Vamos conhecer alguns hábitos alimentares dos animais? Que esquisito, não é? O que é esquisito? Que existam animais que prefiram comer grama, quando podem comer outras coisas. Não, Mati, não é que prefiram comer outra coisa, mas que não podem. Do mesmo jeito que o leão não pode comer grama, a zebra não pode comer carne. Seus corpos estão preparados para se alimentar só de vegetais. Vamos procurar animais herbívoros? Olha, aqui eu achei o primeiro. É claro, como o cavalo que eu vi no campo. Olha aqui, gosto muito destes. São os cangurus. Muitos pássaros também são herbívoros. Já temos 3 bons exemplos. Tudo bem, vamos procurar animais carnívoros. Nossa, olha os dentes do tubarão. É super carnívoro. Este é um cachorro? Não, não é um cachorro. É um lobo e também é carnívoro, como o cachorro. E também estão os gatos aqui. Claro, você nunca viu nos desenhos? O gato sempre quer comer o rato ou o passarinho, porque é carnívoro. Parece que também existem pássaros carnívoros. Olha o rato que essa coruja pegou. É verdade, já não tem escapatória. Nem esta rã tem escapatória com esta víbora. Fiquei com medo de algumas das fotos dos animais carnívoros. Melhor passemos ao grupo dos animais que comem de tudo. Os onívoros. Nós pertencemos a este grupo, porque nos alimentamos de carne e vegetais. Eu não como grama. Grama não, mas sim alface, frutas e outros vegetais. Bom, isso sim, pois existem outros animais que comam de tudo como nós. Existem sim, os macacos, por exemplo. Mas os macacos comem bananas. Não comem somente bananas, comem também outros vegetais. E além disso, podem caçar. Os ratos também são onívoros. Mas eu achava que eles comiam sementes. Que carne comem os ratos? Comem carne de insetos. Por isso são tantos. Se podem comer de tudo? De tudo não. Tem coisa que eles não podem comer, como todos os animais. Os animais, procure e pinte no diagrama o nome dos alimentos desses animais. Depois escreva embaixo de cada animal. Aqui nós temos um gato, um macaco, um cachorro, uma vaca, uma galinha e um coelho. Então vamos escolher a vaquinha e descobrir o que é que ela come. Então aqui eu já descobri que ela come capim, e é assim que vocês vão fazer com todos os outros. Descobrir a alimentação de cada um deles e escrever abaixo das imagens. Muito bem! Questão 3. Veja alguns cuidados que devemos ter para manter a manutenção da saúde auditiva.
A poluição sonora ocorre num determinado ambiente onde o som altera a condição normal de audição. A poluição sonora não é um simples incômodo. Pode acarretar diversos problemas. As principais consequências desse tipo de poluição para a nossa saúde são insônia, estresse, depressão, agressividade, perda de concentração, dores de cabeça, pressão alta, cansaço, gastrite e até mesmo a perda da audição. Como cuidar da saúde auditiva? Monitore o volume dos sons, faça a limpeza correta dos ouvidos, evite usar fones de ouvido, carregue protetores auriculares com você, evite ficar muito tempo ao telefone, realize consultas periódicas e mantenha hábitos saudáveis. Agora aqui nós vamos falar de outro tipo de poluição, que é a poluição visual. O que é a poluição visual? É o excesso de elementos visuais criado pelo homem que é espalhado geralmente em grandes cidades e que promovem certo desconforto visual e espacial. Um dos principais elementos da poluição visual é a publicidade. De acordo com o texto, relacione o tipo de poluição à sua respectiva frase, usando os códigos abaixo. Então, nós temos 2 códigos abaixo. Quais são eles? Esse aqui, que é um desenho de um trombone, de um alto-falante, que representa o quê? Que representa a poluição sonora. E nós temos um olho que representa o quê? A poluição visual. Então, nós temos 2 tipos de poluição que prejudicam o ser humano. Tanto a sonora, relacionada ao som, e a visual, que é o que nós visualizamos diariamente. O excesso. Excesso de propagandas visuais. A questão diz assim: de acordo com o texto, relaciona o tipo de poluição à sua respectiva frase, usando os códigos abaixo. É provocada pelo excesso de outdoors, propagandas, faixas e cartazes na cidade. Esse faixas e cartazes faz referência à poluição sonora de sons ou à poluição visual. Aí vocês vão pegar o desenho, essa imagem e colocar, ou essa, se caso for referente à poluição sonora, tá bom? Fazer isso com todas as outras. O nosso componente curricular de agora é o de geografia. Questão 1 de geografia, leia o texto abaixo. O dia é claro porque o sol brilha, a noite é escura, a lua e as estrelas aparecem à noite. Temos 3 períodos durante o dia, manhã, tarde e noite. Nas 24 horas, nós temos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Cite atividades que você realiza durante esses períodos. Pela manhã eu estudo, pela manhã, o que você faz pela manhã, depois que você acorda? E à tarde? E à noite? Ao entrar à noite, você já dorme ou antes de ficar mais tarde, mesmo durante a noite, você faz algumas atividades? Escreva aqui essas atividades, tá bom? Isso mesmo. Questão 2. Questão 2, nós vamos falar sobre a agricultura. O que é a agricultura? É a arte de cultivar a terra. Por meio dessa atividade milenar, obtém-se alimentos e matéria-prima para a produção de fibras, energias, roupas, combustíveis, construção, medicamentos, ferramentas, ornamentação e inúmeras outras finalidades. Nós falamos agora da agricultura e agora nós vamos para a pecuária. O que é a pecuária? A pecuária é uma atividade econômica praticada nas áreas rurais e muito importante para o consumo e o desenvolvimento do ser humano. Área rural no campo, certo? Ela é voltada diretamente para a criação de animais com fins econômicos e de consumo, tais como
Criação de bois, vacas, aves, porcos, jumentos, burros e mulas, cavalos e éguas, bodes e cabras, carneiros e ovelhas e búfalos também. Juntas podem ser chamadas de agropecuária. Então, o que juntas podem se chamar de agropecuária? A agricultura e a pecuária. Muito bem. Juntas podem ser chamadas de agropecuária. Veja a imagem abaixo. Aqui nós temos uma imagem da agricultura, de uma plantação, e aqui de uma pecuária, de uma criação de animais. Então, se eu tenho essas duas atividades juntas, a agricultura e a pecuária, nós chamamos de agropecuária. Muito bem. Com base nessas informações, observem a lista de produtos e numere cada elemento de acordo com a sua origem. A agricultura número 1 e a pecuária número 2. Então, a soja. A soja é da agricultura ou da pecuária? De qual atividade dessas duas atividades? E assim vocês vão fazer, relacionar, escrever os números em cada uma desses círculos, tá bom? Nosso próximo componente é o componente de história. Muito bem. E o nosso componente de história, nós vamos falar sobre a profissão. O que é a profissão? É uma atividade realizada por um especialista, sendo necessário um conhecimento ou um preparo específico para realizar uma função. Olá, amigos! Hoje vamos aprender as profissões. Professor. O professor ensina as crianças na escola. Professor. Médica. A médica cuida da nossa saúde e nos cura quando estamos doentes. Ela trabalha no hospital. Médica. Enfermeira. A enfermeira ajuda os médicos a cuidar da nossa saúde. Enfermeira. Dentista. A dentista cura as doenças dos dentes e da boca. Lembre-se de escovar os dentes para que eles estejam sempre saudáveis. Dentista. Ator. O ator é aquele que interpreta um personagem em um filme, seriado ou peça de teatro. Ator. Fazendeira. A fazendeira cuida dos animais e é responsável pelo cultivo de frutas, vegetais e cereais. Fazendeira. Jogador de futebol. O jogador de futebol é um jogador profissional de futebol, um esporte coletivo no qual ele precisa colocar a bola dentro do gol. Jogador de futebol. Padeiro. O padeiro se dedica a preparar e vender pão ou outros produtos, como bolos e doces. Ele trabalha na padaria. Padeiro. Cozinheira. A cozinheira prepara comidas e refeições deliciosas. Ela pode trabalhar em um restaurante, em um hotel e inclusive na cantina da escola. Cozinheira. Piloto. O piloto é aquele que pilota a aeronave para transportar passageiros ou mercadorias. Piloto. Policial. O policial é o responsável por manter a lei e a ordem. Ele prende os bandidos e trabalha na delegacia. Policial. Bombeiro. Os bombeiros são responsáveis por apagar incêndios e atender às emergências. Eles usam o famoso caminhão de bombeiros, capacete e mangueira. Bombeiro. Vamos ver se você lembra de todas. Quem ensina as crianças na escola? O professor. Quem nos cura quando estamos doentes? A médica. Quem ajuda a médica a cuidar da gente? A enfermeira. Quem cuida dos nossos dentes? A dentista. A pessoa que realiza essa função é o profissional, que recebe uma remuneração, um salário referente ao trabalho que realiza. As profissões que não necessitam de cursos técnicos para fazer a atividade que lhe é exigida são aprendidas na prática, no dia a dia, com alguém mais experiente. Para melhor entender as profissões, podemos dividi-la em dois grupos. As profissões urbanas, do meio urbano, ou seja, da cidade, e a profissão rural, a prática do
campo, isso mesmo. Então aqui nós temos duas imagens, uma atividade do campo e as atividades da cidade, do modo de vida da cidade. Leia o nome das profissões abaixo e marque as mais comuns que você percebeu na sua cidade, na zona urbana, cidade e zona urbana. Nós todos aqui moramos no distrito de Luzimangues. No distrito de Luzimangues, quais são as profissões que nós podemos visualizar, que nós enxergamos, que nós temos contato nessa nossa sociedade? Tem farmacêutico, tem farmácia que tem farmacêutico, tem comerciante, tem comércios, tem agricultor na zona, lembrando que são profissões da zona urbana, não é zona rural, tá bom? Questão 2. Em relação à zona rural, o campo, a fazenda e zona urbana, a cidade, marca a alternativa correta observando as imagens. Então, aqui nós temos de um trator, fazendo referência à zona rural, e aqui nós temos pessoas, carros relacionados com a zona urbana. E aqui nós temos quatro questões. E essas questões estão fazendo afirmações, como: na zona rural o ar é mais poluído. Será que é mais poluído mesmo? Então vocês vão visualizar essas questões e vão marcar as que estão ativa correta, tá bom? Muito bem. O nosso próximo componente curricular é o componente de ensino religioso. Olha que coisa linda, diz assim: sabemos que Deus criou tudo que há na terra por amor aos seus filhos. É verdade, como Deus é bom o tempo todo. Ele sabia de todas as coisas que iríamos precisar para viver bem e felizes. Escreva nos corações alguma das coisas criadas por Deus. Tá vendo essa árvore aqui? Essa árvore tem muitos corações e vocês vão escrever em cada um desses corações o que foi criado por Deus. Peça a ajuda do pai, mãe ou responsável, do adulto que estiver ajudando, auxiliando você nas atividades, tá bom? Questão 2. Quando Deus criou a terra, ele deixou uma natureza rica em árvores com frutos que servem de alimentos para os seres humanos e animais. Observem, com a ajuda de um adulto, escreva nas linhas abaixo o nome de algumas árvores que dão frutos e servem para a alimentação humana. Exemplo: laranjeira, ela dá que fruto? Laranja. Então, vocês vão escrever aqui, por exemplo, como que chama o pé de limão? É o limo. Então, vocês vão escrever o nome dele, a exemplo, e escrever o fruto, que é o limão. Mas vocês podem escolher muitas outras frutas, tá bom? Faça uma oração agradecendo a Deus pelos alimentos que tem à mesa da sua família. É muito importante nós agradecermos a Deus por todas as bênçãos recebidas. Convide um adulto que estiver próximo de você, sua mãe, o pai, algum familiar para fazer uma oração, tá bom? Componente curricular de educação física. Olha que coisa boa, na escola é muito bom também quando nós temos a aula de educação física, porque é o momento que nós temos mais contato uns com os outros nas brincadeiras. E a escola também tem um pátio grande que nós podemos correr, fazer atividades com bola, alongamentos, diversas outras atividades. Mas em casa nós também podemos fazer algumas atividades com o apoio, com o auxílio do familiar, de algum amigo, não é isso? Então vamos observar aqui. Observe a obra Brincadeiras de Criança de Ivan Cruz. Olha, Ivan Cruz é o autor dessa obra. Olha que imagem linda, crianças felizes, brincando. Pular corda, amarelinha, esconde-esconde, passa-anel, pular elástico, stop. São algumas das brincadeiras que as crianças brincavam antigamente. Quais brincadeiras são representadas na imagem acima? Qual brincadeira você vê aqui, que você conhece? Aí você vai escrever aqui nessas linhas, tá bom? Você gosta de brincar? Toda criança gosta de brincar e tem o direito de brincar e ser feliz. Vocês vão colocar se sim ou se não. Geralmente todas as crianças gostam de brincar. E dizer qual a sua brincadeira favorita.
Convide seus irmãos para vivenciar essa brincadeira. Se você tiver um irmãozinho, você convida ele, se ele quiser, claro, e se dispor para brincar junto com você, tá bom? Questão 2. Agora é sua vez de brincar. Na imagem abaixo, faça um X nas suas brincadeiras preferidas. Então, você vai marcar um X nas suas brincadeiras preferidas. Aproveite as brincadeiras apresentadas nas imagens e convide algumas pessoas da sua família para brincar. Olha que legal! Passa anel, você vai marcar um X na que vocês gostam e conhecem, claro. Pular corda, pega-pega, esconde-esconde, duro mole. Muito bom, né? Brincar é muito bom. Próximo conteúdo, componente curricular, é o nosso componente curricular de arte. Olha o que diz aqui para nós na questão 1. O desenho é uma forma de representar nossas ideias, nossas sensações, os seres e objetos, utilizando os pontos, linhas e figuras. Tudo começa a partir de um ponto, seguido de um traço e se transforma em figura. Complete o desenho e descubra que fruta é essa. Olha, a professora vai tentar completar esse desenho aqui. Então, vocês vão completar o desenho e descobrir que fruta é essa. Aí vão escrever o nome da fruta aqui embaixo, tá bom? E vocês vão completar todos os outros desenhos e escrever o nome da fruta embaixo. Questão 2. Você sabia que muitos materiais que são jogados no lixo podem ser reaproveitados em outras atividades? Olha que legal. Podemos reaproveitar para construir uma bela obra de arte, utilizando os seguintes materiais: raspa de lápis, casca de ovos, serragens, linhas, revistas velhas ou jornais, raspa de giz de cera e papel picado, dentre outros. Leia as frases abaixo. João pegou a areia da praia e fez um lindo quadro colorido. Então, o João reaproveitou, não foi? Ele pegou a areia da praia e construiu o quê? E fez o quê? Um quadro colorido. Paulo jogou as garrafas de refrigerante no lixo. Margarida fez um vestido de jornal para uma apresentação na escola. Ana aproveitou as cascas de ovos e fez um desenho. Qual das crianças listadas nas frases não aproveitou o material para reciclar? Vocês vão fazer a leitura novamente, vão ver quem foi que não reaproveitou e escrever aqui embaixo. Enfeite a imagem abaixo utilizando os materiais recicláveis. Use sua criatividade. Aqui vocês podem usar como exemplo, ter como exemplo alguma dessas pessoas aqui que usaram os materiais como areia, como jornal, como casca de ovos. Podem usar algodão, não sei, vai da criatividade de vocês. E transformar esse desenho, essa imagem, em um material transformar com um material reciclável, que vocês não estão usando mais e podem usar esse material e fazer um belíssimo quadro com essa imagem, tá bom? Mesmo de longe, você está dentro do meu coração. Fique em casa, um abraço bem forte e até breve.